Porque Satanás escolheu a serpente, destilando a morte em pequenas doses. Precisamos ser cautelosos, pois o diabo está vivo e ativo neste mundo com o objetivo de dominar as almas humanas. Ele está sempre tentando influenciar as pessoas, destruindo valores morais e espirituais, levando corrupção e caos. Suas mensagens chegam através de duas vias, mundanas e religiosas. Primeira via, mundana. O mal pode chegar através de uma simples conversa. 1 Coríntios 15, 33, Mateus 16, 22 ao 23, Salmo 143. Mas existem modos bem mais sofisticados, os meios de comunicação, além de todo o conteúdo positivo que nos trazem, também transmite o veneno do diabo em muitas de suas atrações, até mesmo em alguns desenhos animados. Existe um modo de vida sendo ensinado durante 24 horas por dia através de toda espécie de mídia, atingindo a todos, mas principalmente as crianças e adolescentes, cujo caráter está em formação. Em meio a enredos artísticos bem elaborados estão inseridas mensagens que estimulam a prostituição, o adultério, a desonestidade, o ateísmo, etc. Trata-se da apologia ao pecado. Não podemos nos alienar nem sair do mundo. João 17, 15, 1 Coríntios 5, 9 e 10. Mas precisamos estar conscientes a respeito desse mal para que possamos identificá-los e vencê-lo. Não significa também que vamos receber tudo o que vier. Na tentativa de aproveitar uma parte e aproveitar um fruto meio podre, se é que existe, é uma decisão arriscada. Algumas coisas são totalmente imprestáveis e nossa mente não é lata de lixo. Outras vezes, porém, agiremos como quem come um peixe, separando os espinhos. Não podemos criar regras fixas quanto a isso, mas precisamos buscar do Senhor a sabedoria e o discernimento para cada situação. Por exemplo, não me convém ler livros de bruxaria, mas o que dizer de um romance? Poderia optar por ler ou não, mas se escolher a leitura ainda precisarei ficar atento, pois até nos livros mais inocentes poderemos encontrar ensinamentos anticristãos. Segunda via religiosa. Quando Satanás tentou Eva, ele usou as palavras de Deus como uma alteração mínima, mas suficiente para inverter o sentido original. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Gênesis 3:1. Uma pequena quantidade de veneno foi o bastante para aniquilar a vítima, o ser humano. Na tentação de Cristo, o inimigo usou novamente as palavras de Deus, alterando-lhes o contexto, o propósito. Mateus 4:1 ao 11. Ainda hoje ele continua operando da mesma forma. Quantas são as distorções de textos bíblicos que acabam se transformando em doutrinas estranhas ou dando origem a falsas religiões. Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Mateus 16, 6 ao 12. Ele se referia à doutrina daqueles religiosos que distorciam a lei de Moisés, criando tradições que anulam o propósito original da lei. Por exemplo, o mandamento honra teu pai e a tua mãe foi anulado pela tradição. Mateus 15, 1 ao 9. Muitos fariseus se recusavam a cuidar de seus pais, sob o pretexto de já terem levado uma oferta ao templo. Assim, transferiam ao corpo sacerdotal a responsabilidade pelo cuidado dos pais. Tal costume religioso, chamado Gordobam, tinha um fundamento lógico e podia até funcionar, porém a ordem de Deus não foi aquela. A desobediência tinha sido, portanto, institucionalizada pela religião. O fermento é semelhante ao veneno no que diz respeito à sua eficácia. Uma pequena quantidade é suficiente para levedar toda a massa. 1 Coríntios 5, 6 ao 8, Gálatas 5, 9. O problema é que nós o consideramos inofensivos e quando percebemos já fomos contaminados. O fermento doutrinário ou pecaminoso tem sempre algo de humano e carnal, mas em última análise seu fornecedor é o diabo. O antídoto, a palavra de Deus. A serpente perguntou: foi assim que Deus disse? Precisamos conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, para que possamos responder com autoridade às ironias, perguntas ou sugestões do maligno. Jesus nos deu o exemplo, trazendo em seus lábios a expressão exata daquilo que está escrito. A palavra de Deus nos limpa e renova a nossa mente, eliminando os efeitos de toda mensagem maligna. Porém, se não sabemos o que Deus disse, como poderemos refutar as filosofias mundanas, heresias e tentações que graçam à nossa volta? A ignorância a respeito das Escrituras não serve como argumento para inocentar alguém diante de Deus. Houve grande dificuldade para que a Bíblia
fosse escrita e chegasse até nós. Agora será que a preguiça e o desinteresse serão dificuldades suficientes para justificar o fato de muitos não lerem a Bíblia? Conhecendo a palavra de Deus, estaremos prontos para responder àqueles que nos questionarem sobre a razão da nossa fé. 1 Pedro 3,15. Estaremos aptos também a identificar o veneno da serpente quando ela nos atacar. 2 Coríntios 11:3. Entretanto, o conhecimento é apenas a primeira parte da questão. Eva sabia muito bem o que Deus havia dito. O que lhe faltou foi obediência. Temos o antídoto, mas ele será inútil se não for aplicado. O inimigo procura nos matar espiritualmente, mas fortalecidos pela palavra do Senhor, teremos vida e vida com abundância em nome do Senhor Jesus.